Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 23. Homens Congregados. Parte 2. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 10h31. Sebas passeava sem pressa enquanto ponderava sobre como lidar com as 5 pessoas que o seguiam desde que saíra de casa. Ele acreditava que exercitar seu corpo aumentaria seu humor e o ajudaria a pensar em uma boa ideia. Logo, ele viu uma multidão de pessoas ocupando a estrada frente a ele. O som que vinha deles era algo entre o praguejar maldoso e o riso zombeteiro, acompanhado pelo som de algo batendo em alguma coisa. Gritos ao longo das palavras de "ele vai morrer" e "melhor chamar os guardas" era ouvido. A multidão bloqueava sua linha de visão, mas ele estava certo de que algum tipo de violência estava em andamento. Sebas pensou que talvez devesse mudar de direção e seguir por outro caminho. Ele hesitou por um momento, e então continuou em frente. Seu caminho levou para o centro da multidão. "Com licença." Sebas passou pelos espectadores com essas palavras e alcançou o centro da multidão. A visão de um homem idoso movendo-se como uma elegância bizarra e fluida chocou e enervou os espectadores. Uma das pessoas que vira Sebas passando ficara bastante surpresa. Parecia haver alguém tentando chegar ao coração da multidão, além de Sebas. A dita pessoa disse: "Com licença." Mas não conseguiu avançar e ficou presa, incapaz de avançar ou recuar. Sebas entrou no centro da congregação sem dificuldade, e lá ele viu o que estava acontecendo com seus próprios olhos. Vários homens de aparência desleixada chutavam e pisavam em alguma coisa. Sebas seguiu em frente sem um único som, parando apenas quando ele estava ao alcance dos homens. "Perdeu alguma coisa aqui, velho?" Um dos 5 homens notou Sebas se aproximando e rosnou para ele. Este lugar parecia um pouco barulhento, então vim dar uma olhada. "Quer levar umas também?" Os homens rapidamente cercaram Sebas. Quando eles deixaram suas posições originais, revelaram o objeto que estavam chutando todo esse tempo. Parecia um menino. Ele estava em posição fetal no chão, seu rosto estava sangrando. Não ficou claro se o sangue vinha de sua boca ou nariz. Aparentemente, o menino desmaiou depois de ser brutalizado por tanto tempo, mas ainda parecia estar respirando. Sebas olhou para os homens. O cheiro de álcool emanava de suas bocas e corpos. Seus rostos estavam vermelhos, mas não do esforço da atividade física. Teriam eles perdido o controle de seus impulsos violentos por estarem bêbados? Sebas tinha uma expressão sem emoção no rosto quando perguntou: "Eu não sei o porquê estão fazendo isso, mas não acham que é hora de parar?" "Ah! Este pivete sujou minha camisa de comida. Por que eu ia deixar ele se safar?" Um dos homens apontou para um ponto em sua camisa. Parecia uma mancha. No entanto, as roupas do homem estavam muito mais sujas do que a extensão da mancha. Sendo esse o caso, a mancha dificilmente era notada. Sebas olhou para aquele que parecia ser o chefe dos 5 baderneiros. A diferença pode ter sido muito sutil para um ser humano comum detectar, mas Sebas, que tinha as percepções sensoriais aguçadas de um guerreiro, foi capaz de selecioná-lo. Segurança pública nesta cidade é um tanto ruim. Como é? Sebas falou como se tivesse acabado de confirmar algo que observara de longe. Os homens pensaram que ele os banalizou e fez ruídos de desagrado. "Sumam daqui." "Deu pra falar merda agora, velho? Não me faça ficar repetindo, sumam daqui. Ô seu velho desgraçado." O chefe deles ficou vermelho de raiva e cerrou o punho e caiu desmaiado no chão. Sons de choque vieram de todos ao seu redor, incluindo os 4 homens restantes. O que Sebas fizera foi bastante simples. Ele puramente havia fechado a mão e golpeado o queixo do homem, embora uma velocidade que meros humanos não eram capazes de notar. Isso deu ao homem uma concussão cerebral em alta velocidade. Ele também poderia ter enviado o homem aos céus com sua velocidade inimaginável, mas isso não serviria para assustar os outros. Assim, ele havia retido o poder de seu golpe. "Ainda querem brigar?" Sebas disse calmamente.
Sua calma e força cortaram a intoxicação pasma dos homens. Eles deram vários passos e fizeram um pedido de desculpas. Sebas pensou, vocês estão se desculpando com a pessoa errada, mas não disse. Os homens agarraram seu colega inconsciente e fugiram. Sebas não se incomodou em observá-los e, em vez disso, foi até o menino caído. No entanto, ele parou no meio do caminho. O que ele estava fazendo? Na situação que estava, ele deveria estar lidando com outro problema. Só um idiota pegaria mais problemas para si mesmo em um momento como esse. Se ele não agisse sem pensar, ainda assim ele teria acabado nesse estado precário. Mas de todo modo, o menino havia sido salvo. Já fiz o bastante. Esse pensamento cruzou a mente de Sebas, mas ele ainda se dirigiu para o menino. Ele tocou as costas do garoto imóvel e infundiu um pouco de ki nele. Canalizar seu ki com mais potência provavelmente curaria todas as suas feridas imediatamente, mas isso chamaria muita atenção. Assim, Sebas fez o mínimo necessário, e então apontou para alguém que encontrou seus olhos. Por favor, leve o menino ao templo. Suas costelas podem estar quebradas, por favor, tenha cuidado ao carregá-lo, use uma prancha para transporte, e não o sacuda muito. O homem que Sebas ordenou assentiu, e então o Sebas se aproximou. Ele não precisou empurrar a multidão, porque eles se afastaram quando ele deu um passo à frente. Sebas continuou em frente mais uma vez. Em pouco tempo, ele sentiu que o número de presenças que o seguiam aumentara. No entanto, havia um problema, suas identidades. As 5 pessoas que o seguiram da casa eram provavelmente os homens de Suculent. Nesse caso, e os 2 que se juntaram a eles depois de ele ter salvado o menino. Eles pareciam ser homens crescidos pelo som de seus passos e seu ritmo, mas ele não tinha ideia de quem eram. Não consigo pensar em uma resposta. Mesmo assim, será melhor se eu aprender algo sobre isso primeiro. Sebas virou uma esquina em uma região pouco iluminada. Seus seguidores permaneceram em seu rastro. Eles realmente estão se escondendo. Eles não haviam escondido os sons de seus passos. Eles não tinham a capacidade de fazê-lo, ou havia algum outro motivo. Ele decidiu não pensar muito a respeito. Afinal, ele poderia verificar a verdade depois de capturá-los. Sebas decidiu fazer sua jogada uma vez que não podia mais sentir a presença de outras pessoas ao seu redor. Só então, uma voz rouca, mas jovem, veio de uma das pessoas que o seguiam. Desculpe incomodar,